A disciplina, a garra e a determinação são fundamentais para seguir nesta profissão. E aí, você gosta de esportes? Então fique ligado neste episódio do Es Profissa. A carreira da nossa convidada é marcada por conquistas e muita superação. Não é à toa que ela é uma das melhores no que faz dentro do esporte no Brasil e no mundo. E claro, a gente só podia estar falando dela, Daniela Hipólito. Olá, tudo bem? Tudo bom? Dani, muito obrigada primeiro por ter aceitado o nosso convite e conversar aí com os nossos jovens. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre importante. Eu tenho feito muitas palestras para os jovens, direcionada para os jovens, em relação a foco, resultado e o que isso traz para a nossa vida, não só dentro do nosso emprego, mas para a vida mesmo, porque tem aprendizados que a gente leva para o resto da nossa vida. E com certeza você é uma inspiração não só para os jovens, né, para todos nós. Eu tenho feito palestra para muita gente e eu acho que ao longo disso eu vou vendo que não é só os jovens que a gente alcança, né? São pessoas que se inspiram dia a dia nas nossas batalhas, nas nossas vitórias. Mas uma coisa que eu falo que é muito importante, as vitórias que eu tive dentro do esporte, a maior delas foi o que isso me trouxe para a minha vida mesmo, para o meu dia a dia como pessoa. O que me tornou como ser humano, as minhas batalhas diárias dentro do ginásio. Imagino. Vamos começar então a voltar um pouquinho na escola. Você era das estudiosas, das boas alunas, como que era essa sua vivência na escola? A minha vivência na escola foi sempre prestar muita atenção na aula, porque era o tempo que eu tinha para estudar também, porque eu sempre treinei 2 períodos, eu treinava de 7h30 da manhã ao meio-dia, meio-dia e meio, ia para a escola, saía da escola, treino até as 9 da noite, chegava em casa, era banho e cama. Então, eu era das que prestava atenção, porque eu sabia que era o momento que eu tinha para me dedicar no estudo, era aquele momento. E como surgiu essa ideia da ginástica? Como começou aí o esporte? Começou por lazer? Como que foi essa história? Começou, na verdade, brincando, né? Eu pegava o quintal da minha casa, pegava o colchão da cama dos meus pais, colocava no quintal de casa e comecei brincando. Por coincidência, um professor do SESI de Santo André morava na mesma rua que eu e me convidou para fazer o teste para a equipezinha do SESI. Foi aí que iniciou a minha história com a ginástica, de uma brincadeira de criança na rua, por uma coisa que era uma brincadeira no início, uma brincadeira dentro de um ginásio, porque hoje em dia, se você vai no ginásio de ginástica, quando você entra no ginásio, realmente, para uma criança, ela está entrando no parque de diversão. Então, ali o início era realmente uma coisa brincadeira. É claro que você vai começando a fazer, vai vendo o seu desenvolvimento, isso passa de uma brincadeira a ser um sonho de representar o Brasil na Olimpíada. Então, aí começou realmente o sonho olímpico, né, que a gente diz que é o primeiro contato que a gente tem com o esporte profissional. Quando você começou, quantos anos você tinha? E aí, quando você percebeu, com qual idade que você virou essa chave, que podia virar uma profissão mesmo? Eu comecei com 4 anos e meio. Eu percebi realmente com 12 para 13, que aí você já começa uma preparação mais focada para a primeira Olimpíada, que a gente pode participar só com 16. Então lá para 12, 13, que foi quando eu vi que realmente era o caminho para ir para a Olimpíada. Disciplina, eu acho que é muito importante para o profissional do esporte, né? Como que é isso? A disciplina, ela é muito importante dentro do esporte, porque você tem que saber que aquele momento é o momento que você se dedica. É claro que hoje eu tenho consciência que dentro do ginásio é meu profissional, é meu momento, mas fora do ginásio eu tenho as minhas coisas normais, eu faço as minhas palestras, eu vou num show de artistas que eu gosto com os meus amigos, eu vou num barzinho com as pessoas que eu gosto também para conversar, para bater um papo. O atleta, ele não é um robô, ele tem o seu dia a dia, mas ele tem uma responsabilidade maior. Ele sabe que num dia de semana ele não pode ficar até 3, 4 horas da manhã num local desse, porque você tem que levantar no dia seguinte para treinar.
Mas você ficar até 11 horas, chega, dorme, acorda e vai para o ginásio, uma vez ou outra não tem problema. Agora não pode a semana inteira você sair, você ficar até 2, 3 horas da manhã, não é isso. É você ter a consciência que, hoje eu fui jantar com os meus amigos, então amanhã eu tenho que dormir um pouco mais cedo para compensar essa 1 hora, 2 que eu fiquei a mais na rua no dia anterior. Isso tudo você consegue fazer com o tempo. Hoje você está mais madura e sabe conciliar Sim. isso. Como era lidar com isso quando você era mais nova? E você teve que abrir mão de alguma coisa por conta disso? Até hoje a gente abre mão de algumas coisas, né? Não é toda dedicação, todo sonho que você quer realizar, você acaba abrindo mão de uma coisa. Não dá para você também querer abraçar o mundo e achar que vai conseguir fazer tudo. Você sempre tem que abrir mão de alguma coisa, mas vale a pena. Eu digo que valeu muito a pena, eu faria tudo de novo, repetiria todas as coisas que eu fiz na minha carreira, porque eu tenho realmente, fui muito honrada pelas minhas conquistas, então eu tenho meus sonhos todos realizados. E a gente agradece também, né? Afinal de contas, estava lá sempre representando a gente em mundiais, em Olimpíadas. E me fala um momento difícil que você teve que se superar mesmo, que você teve que levantar ou recomeçar, ou que momento que você lembra que você precisou? Eu acho que as voltas das lesões são sempre os piores momentos para o atleta, porque a gente tem que sempre recomeçar e no início, principalmente quando você passa por momentos de cirurgias, que você tem que operar alguma coisa, são os piores momentos, porque você sempre fica naquela coisa, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Então eu acho que os momentos mais difíceis são sempre quando a gente volta de recuperação de lesão. E as competições, né? Você foi a primeira brasileira que teve uma medalha mundial feminina, é isso? Sim. Como que foi esse momento? Conta aí de conquista, de superação, Esse momento foi muito especial, né? Porque na verdade a gente saiu do Brasil desacreditado. A CBG não tinha verba total, eu acabei tendo uma ajuda muito especial, que foi a ajuda do Ronaldo Fenômeno, que eu acabei conseguindo ter ajuda para mim, para minha treinadora e para uma amiga minha que foi com a gente para o Mundial. E do nada, uma reviravolta que naquele momento o Brasil não estava passando um momento muito bom em 2001 com vários esportes e do nada você volta com uma medalha que era a primeira medalha na história do mundo de ginástica artística. Eu cheguei no aeroporto parecendo que era uma coletiva de uma seleção de futebol. Eu até fiquei um pouco assustada. A minha primeira reação foi querer voltar e não sair ali. Mas ao mesmo tempo eu vi que era uma oportunidade para estar abrindo portas para gerações que viriam, pessoas que já tinham tanto talento quanto eu, trabalhando na ginástica, que teriam oportunidades. Então, acho que, na verdade, é agradecer a Deus por ter sido honrada e ter o merecimento por Ele, porque se Deus não acha que você não merece, você não vai conquistar as coisas. E eu acho que é um merecimento que a gente tem que levantar e agradecer todos os dias pela oportunidade que eu tenho de hoje estar podendo passar minha experiência para os jovens, poder mostrar para os jovens que todo sonho é possível. Claro que para você realizar o sonho, ele vem acompanhado com fatores que é a dedicação, o foco, saber que muitas vezes você vai levar uma rasteira e você vai ter que saber levantar a cabeça e seguir em frente, porque os obstáculos, as dificuldades você vai encontrar diariamente. As maiores vitórias é como você vai lidar com esses obstáculos e o que você vai fazer para passar por cima dessas dificuldades. Então, eu acho que os maiores ensinamentos são quando você tem uma falha, que você sabe que você vai ter que voltar dessa competição, sabendo analisar o que você fez de errado dentro do treinamento para que isso acontecesse na competição. E as vitórias, se você ganha, às vezes você não aprende, porque os nossos maiores aprendizados são quando tem as falhas, os erros, para você parar e analisar e realmente o que saiu de errado, aonde, em qual momento eu perdi o foco do treinamento, eu perdi o foco da competição para que aquilo acontecesse. Então, é super importante os erros também.
Que bonito, Dani. Com certeza os nossos jovens, eles levam muito não, né? Eles estão em busca aí do primeiro emprego, então às vezes não numa primeira entrevista, e o negócio é não desistir, né? O negócio é não desistir, é persistir, porque não você já tem. Você tem que ir em busca do sim. O não, você já tem na sua cabeça que você já tem o não. Você tem que... o que você vai fazer para buscar o sim? O que você vai fazer para buscar o sim do seu primeiro emprego? Quais são as armas que você vai utilizar na hora que você está tendo uma entrevista de emprego? Porque até treinar para a entrevista de emprego é importante. Boa. Você chegar lá sabendo falar, sabendo se comunicar, porque se você vai ser um atendente, a primeira coisa que eles vão analisar é como você conversa, é como você atende, é como você fala com o próximo. Se você vai ser uma pessoa que vai mexer com marketing, você tem que saber vender o produto. Então, é a primeira coisa, se você está fazendo uma entrevista para o marketing, a primeira coisa é saber se vender para o seu emprego. Descobrir até sua aptidão, né? Que é o primeiro passo. Então, eu acho que para cada profissão que você vai fazer o seu primeiro emprego, a principal coisa é você saber o que é importante para aquele momento. Se você vai ser... que seja atender, que não é, gente, me desculpa, você ter o seu primeiro emprego como atendente de McDonald's não é vergonha para ninguém, é o seu primeiro emprego. É, de repente, aquilo é o salário que você vai ter para pagar a sua faculdade para a profissão que você quer ter no futuro. O que você tem que ter cuidado quando você está num emprego desse é o atendimento ao público, porque você vai estar lidando com o público, e você vai estar lidando com o público que sabe ler, que não sabe ler, com criança, com jovem, com senhores. Então, isso tudo você tem que saber diferenciar. Você vai ter que saber diferenciar quando é uma criança que chega falando com você, você vai ter que saber atender de uma maneira diferente. Um senhor que às vezes tem dificuldade de ler, de entender o que tem no produto, você tem que saber como falar com o senhor. Então, quando você lida com o público, o mais importante é você saber atender o público e não ser mal educado, porque você tem que sempre ter a noção que naquele momento o mais importante é o cliente, então é ser o mais simpático possível, porque é claro que às vezes o cliente também não é nem um pouco educado, mas você tem que ter, quando for rebater, você tem que rebater com a educação, com a simpatia, porque aí você quebra a pessoa, quando você tem um outro gingado na hora de estar falando. Isso é dica para qualquer área, para qualquer profissão, né? Fazer tudo com muita dedicação. A gente aprende isso como atleta, porque eu digo que o atleta ele não é artista. A gente aparece através do nosso trabalho, mas a gente não é artista. O atleta é aquela pessoa que o público quer estar perto, porque, querendo ou não, é uma alegria que a gente leva. Eu tô perto, ó, tô adorando. Quando a gente ganha uma medalha, é uma alegria que a gente leva para o povo, para o público. Então, você não tem que ter essa de, não é cheio de não me toques. O atleta, ele não é isso, pelo contrário, o atleta são quase heróis, né, Dani? Então, o atleta é aquela pessoa que realmente tem que estar com o público, tem que estar presente, tem que estar próximo. E você querer manter essa distância, você está fazendo totalmente ao contrário do que é o esporte, do que é a interação, porque o esporte, o que é o esporte? Ele é a inclusão social, ele não tem pobre, rico, negro, branco, amarelo, não tem nada disso. O esporte, ele é o maior meio de inclusão social, então ele não tem que ter a distância do público, pelo contrário, você tem que ter a proximidade. E eu acho que é por isso que a gente tem tanto esse cuidado na hora de estar falando, na hora de estar perto, na hora que chega uma criança, às vezes eu estou fazendo a palestra ali, às vezes chega uma criança e me abraça, eu fico abraçada com a criança. Adulto também, né, que te abraçou aqui na Expo. Mas isso tudo você tem que saber lidar, porque às vezes a pessoa chega para te dar um abraço, você pode estar abraçado com a pessoa e estar dando atenção para o resto do público. Você está dando atenção para a pessoa, porque a pessoa está sentindo o seu abraço aqui, o braço forte aqui, e ao mesmo tempo está entendendo que você não está olhando diretamente para ela, porque você está olhando para tudo, para o ambiente em modo geral do que está acontecendo. Então, e é uma coisa que eu tenho aprendido muito, cada vez mais. Eu sempre tive isso, claro, que a educação da minha mãe, de dar atenção a todos. Às vezes a gente não consegue, não porque a gente não quer, porque às vezes o técnico chega, tira a gente do ginásio, então a gente não pode dar aquela atenção para todo mundo.
mas a gente tem que aprender que tem momentos e momentos. Uma coisa é o seu treinador estar ali te tirando porque você tem competição no dia seguinte, mas não é você saindo, é o seu treinador falando, olha, deu. Até porque isso é um pouco de obediência àquela pessoa que está ali cuidando de você como profissional, claro, né? Porque tem que ter o respeito também. Isso tudo faz parte do aprendizado do esporte e para a vida, né? Porque você tem que respeitar a pessoa que está do seu lado. Se a pessoa está falando, você tem que saber ouvir. A pessoa terminou de falar. Por mais que você não concorde com o que a pessoa está falando, você tem que ter a humildade de saber que a opinião dela é uma, a sua é outra. Então você tem que respeitar a opinião dela para fazer ser respeitado a sua. Então é sempre uma troca. Muito bom, Dani. Cada dica preciosa. Por falar em família, né? Como foi a vinda do seu irmão para o mesmo esporte? Assim, ele se inspirou em você? Foi junto? Como foi isso? No início, na verdade, eu pegava muito no pé dele, que ele ia gostar, tudo. Depois que a gente mudou para o Rio, por conta de um sonho meu, né? Porque o sonho, no início, era um sonho meu, um sonho de criança que sempre tive o apoio da minha família sempre acreditou, mas ela nunca cobrou. Pelo contrário, a família não é a cobrança. A gente sabe que muitas famílias acabam melhorando as questões de, às vezes até a questão social por conta do atleta, mas a família não é o momento de cobrança. A família é aquela hora que a gente, se deu tudo bem, a família vai comemorar com a gente, mas se não deu bem, a gente vai ter o colo a hora que chegar em casa. Então a família é a nossa válvula de escape, né? É o nosso porto seguro. Então, o que eu sempre procuro falar com os pais, nunca cobre do seu filho, pelo contrário, você é a base do seu filho, então você serve de exemplo para o seu filho, você não tem que cobrar do seu filho aquilo que você não faz. Então, se você não foi um grande campeão do esporte, você não pode cobrar do seu filho que ele seja o número 1, você pode mostrar para o seu filho que ele tem capacidade de ser o número 1, mas não cobrar que ele seja o número 1. Você tem caminhos de orientar seu filho e o da cobrança não é o melhor. Pelo contrário, o apoio é sempre melhor vindo da família, até porque a criança, quando ela entra nisso, ela já tem a cobrança do técnico, ela tem a cobrança das confederações, ela tem a cobrança do comitê, ela tem a cobrança dos patrocínios. Então, a família é o porto seguro, é o que tem que abraçar e falar, estou com você. É igual casamento, né? Na saúde, na doença. Então, vai embora. Que bom que você teve esse apoio. E daqui para frente, Dani, quais os planos, esse novo desafio aí que a gente estava aqui assistindo um pouquinho, como que você está encarando tudo isso? Então, esse desafio, na verdade, faz parte da minha transição de carreira, porque o atleta esquece que depois do esporte ele tem uma vida a iniciar. Então, o atleta ele tem duas fases, a fase que ele está ali como competitividade, que não é o meu caso, eu ainda não deixei a ginástica, ainda não me aposentei, pelo contrário, continuo trabalhando na ginástica, mas estou começando a abrir para outros universos, que é importante. Você chega numa fase que você tem que ter essa consciência, você tem que trabalhar isso, e não só abrindo para fazer um novo desafio, mas outros desafios também de acompanhar mais o esporte, porque eu estou acompanhando o esporte de uma forma geral, porque eu quero sim virar uma comentarista esportiva, quero sim chegar a apresentar um programa esportivo. Então, para isso, eu tenho que sair um pouco do mundo da ginástica e começar a entender outros esportes, como é que funciona. O basquete não funciona igual a ginástica, que não funciona igual a Fórmula 1, que não funciona igual o vôlei, que não funciona igual a patinação. Então, é realmente abrir a cabeça de que nenhum esporte é igual ao outro. Cada um tem suas regras, cada um tem sua fórmula, e não achar que porque eu saí do esporte, eu sei todos os esportes. Não, eu vou entender melhor na hora que eu estiver comentando um esporte pela minha vivência, mas não quer dizer que a minha vivência no esporte, eu vou entender daquilo. Eu posso sim estudar aquilo e dar a minha opinião, mas não quer dizer que a minha opinião
é a opinião que é a correta e a 100% certa. Dani, agora para a gente finalizar, que dica você deixa? Acho que você tomou muitos tombos, literalmente, aí da vida, né? E sempre soube se levantar. Até o que você trouxe de dica, de conteúdo, assim, a mim me surpreende, porque a gente está acostumada a te ver como atleta, né? Então, acho que você deu dicas preciosas, mas para a gente finalizar, uma última dica para o jovem, aí ele que tomou um tombo, levou um não, como é que levanta e acredita de novo e vai? Levanta no mais importante, acredite em você, porque para te dizer não, dizer que você não pode, você vai encontrar 100 pessoas. Para encontrar uma pessoa que diga que você pode, é difícil, mas o mais importante é você acreditar em você mesmo, porque só você pode dizer e só você tem o direito de dizer até aonde vai o seu sonho. E se você acredita, vá em busca, porque eu digo de coração, vale a pena quando a gente sonha muito alto e que a gente vai realizando os pequenos sonhos até chegar ao sonho grande. Que bom, obrigada. Eu Inspiração que competindo pelo Brasil e agora inspiração falando com os jovens do ESPRO. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, eu acho que é importante as pessoas começarem a ver que nem todo atleta é aquele atleta que deixa de estudar e pelo contrário, eu como atleta, eu sou a primeira a falar. O estudo você vai levar para sempre, o esporte vai ter uma hora que você encerra a carreira, mas o estudo você vai constantemente estar aprendendo. Então, nunca deixe as coisas importantes para você de lado, porque as pessoas te dizem não. Viu só, jovem? Estudo sempre, em qualquer área, é fundamental. Então, fique ligado nas nossas redes sociais, acompanhe os nossos canais e até o próximo ESPROFISSA.